Excelente tarde de quinta-feira para você que acompanha aqui a programação da TV Câmara Guarulhos. Falamos mais uma vez aqui já ao vivo no plenário da Casa, na região central da cidade. Daqui a pouquinho você confere a 49ª sessão ordinária deste ano de 2016, que hoje no grande expediente, que já diminuiu um pouquinho a quantidade de itens, né? São 87 que trazem no grande expediente aqui, 81 sendo projetos de lei que devem ser deliberados às comissões, que aguardam deliberação para as comissões. Já na ordem do dia são 51 itens, sendo que apenas 43 estão aí aptos à votação e destes 29 são projetos de lei aqui que devem ser votados pela Casa ou que aguardam pelo menos votação. Mas o que deve ser mais assunto aqui, pelo menos que vai ficar para votação pelo menos efetiva, né, que a gente pode assim garantir, é na sessão extraordinária, na 26ª sessão extraordinária, já que há um projeto de lei destacado para hoje. Exatamente 3 sessões atrás, na 46ª, ele também já estava na pauta, junto com aquele do salário do prefeito e tal, mas o daqui é o da Câmara, aquele que estabelece lá o percentual mínimo de cargos em comissão a serem ocupados por servidores efetivos aqui da Casa, no total de 5%, portanto, essa é a porcentagem definida lá no projeto, né? 5% de todos esses cargos que englobam diretores, chefes, assessores, ou seja, 5% de todos os cargos comissionados da Casa, a partir de agora, então, deverão ser aí preenchidos por servidores efetivos, projeto que deve ser votado aqui na 26ª e na 27ª sessões extraordinárias. Afinal, precisa de 2 votações para o projeto ser aprovado, projeto que é de autoria aqui da mesa da Câmara. Com relação aos vereadores, a sessão normalmente tem bastante debates, né? Você que acompanha aí já está acostumado com isso. Hoje acredito que eles devam repercutir, claro, a situação política do país, principalmente com o que vimos ontem lá no Congresso Nacional. Essa é a sessão, então, que se apresenta para agora, com informações relevantes novas. Com certeza a gente volta aqui e conversa com você. Então fique aí ao vivo, já já a sessão estará aberta, sempre aqui com exclusividade que você pode acompanhar com a gente. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde, senhoras e senhores. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da sessão ordinária. Passemos ao pequeno expediente. Com a palavra, a vereadora professora Benjaminita. Mas não está funcionando. Agora acendeu. Entendeu? Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimentar os vereadores aqui presentes e todo o público, aqueles que nos assistem na TV Câmara. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma breve reflexão sobre a Semana da Pátria, da qual hoje tive a oportunidade de participar da sua abertura no Paço Municipal, com o tema Guarulhos, Educação Cidadã para a Democracia. E quero compartilhar um texto inspirado no discurso de Rui Barbosa sobre a pátria. A pátria é como se fosse uma família devidamente constituída de 6 filhos. A honra, a disciplina, o respeito, a fidelidade, o amor e o sacrifício. Seu lar é cheio de harmonia, de verdade, de sonhos e abnegação pela terra amada. A pátria não pertence às Forças Armadas, nem aos soldados, nem a um partido político, nem tampouco ao poder público. A pátria não é de ninguém, ela pertence a todos os cidadãos de um país. Todos têm o mesmo direito e deveres diante da Constituição Federal. Direito de expressar suas ideias, direito a uma vida digna, direito a uma educação de qualidade, direito à saúde gratuita, direito à moradia, direito ao emprego, direito à segurança, direito ao lazer, direito à cultura e ao esporte. A pátria não é um sistema de governo, nem militar, nem republicano, nem um monopólio, nem tampouco uma seita, muito menos um partido político. A pátria é um sentimento nobre do cidadão e cidadã
que luta pela liberdade, que luta por sonhos de uma sociedade digna e igualitária, que luta por uma consciência política para todos os homens e mulheres do país. A pátria pertence àqueles que lutam por justiça social, que lutam para que a nossa história não caia no ostracismo das impunidades e que a cultura, através da nossa sabedoria popular, não desapareça junto com seus mestres, nem deixar legados no meio do seu povo. A pátria é um sentimento nobre de um lar próspero. Não poderia jamais esquecer os nossos antepassados que lutaram com bravura pelo Brasil. Destacamos os heróis da Segunda Guerra, os nossos queridos pracinhas, a quem damos os nossos votos de aplausos. Enfim, os que verdadeiramente fazem a pátria são aqueles que participam, que servem a comunidade com entusiasmo, que não conspira contra as instituições, que não exploram o próximo, que não se acovardam, mas que praticam o direito de ir e vir, promovendo o diálogo entre os indiferentes. Pois todos os sentimentos grandes são divinos e residem originalmente no amor e respeito à vida que Deus criou. Senhor presidente, a independência, apesar do enunciado do grito do Ipiranga, ainda resta muito para ser plenamente conquistada. Nessa Semana da Pátria, devemos fazer uma grande reflexão se de fato amamos a nossa pátria. Precisamos acreditar que será somente pela educação que poderemos conquistar a nossa plena independência. Valorizemos mais a educação, pois será por meio dela que poderemos contribuir ainda mais em nossa cidade, estado e em nosso país. Aqui fica nosso grande apelo. Nosso amor pela pátria passa indiscutivelmente pela boa, autêntica e profunda educação. Lembramos que a tarefa de educar não é só da escola. Os pais, a família e toda a sociedade precisam e devem contribuir para que nossas crianças e jovens sejam formados e educados. Que Deus nos ilumine e nos abençoe e que cada um de nós tenhamos a consciência, seriedade e compromisso de lutar por nossa pátria e a nossa cidade. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Dr. Alexandre Dentista. Boa tarde, presidente, nobres pares, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara. Venho mais uma vez a essa tribuna para falar sobre as andanças aí pela cidade e algumas cobranças na área da saúde. Infelizmente, a cobrança continua grande e séria nos postos de saúde, nas unidades de saúde da cidade de Guarulhos, porque hoje a grande cobrança não é apenas a falta de médicos, que a maioria das unidades de saúde da nossa cidade, infelizmente, faltam médicos, não só também a falta de medicamentos, mas, infelizmente, quando a pessoa vai marcar uma consulta, nunca tem sistema, a internet continua a mesma, não tem potência nenhuma. Vocês imaginam, eu digo sempre por aí, que hoje qualquer jovem tem um celular melhor que o outro, mais potente que o outro, para poder se comunicar com o outro lado do mundo. E uma cidade onde se arrecada tanto dinheiro de impostos, nós não temos uma internet para poder marcar uma consulta para a nossa população. Infelizmente, isso ainda continua acontecendo, depois de algumas cobranças que eu já fiz no secretário da Saúde, Derman, mas, na verdade, essa responsabilidade é da Secretaria de Administração da cidade, e tive cobrando. Infelizmente, continua o mesmo caos. Sempre a pessoa vai marcar um horário, já presenciei em algumas unidades de saúde, a pessoa com o neném de colo, volta outro dia,
porque não tem sistema, não tem internet. Então é vergonhoso ainda como estão tratando a saúde da nossa população, de não ter como marcar uma consulta. Já não tem médico e agora não tem como marcar uma consulta. E outra grande cobrança que tem sido feito a esse vereador, e acredito que aos colegas também, a UPA Paulista e a UPA Cumbica. A UPA Paulista, para quem não sabe, fica ali na região do Jardim Moreira. Quando tivemos aqui com o secretário da Saúde, na última audiência pública, na prestação de contas da Secretaria da Saúde, o secretário Derman disse que no início do segundo semestre estaria inaugurando essas duas importantes unidades de saúde para essas duas importantes regiões da cidade de Guarulhos. Principalmente que é uma unidade de pronto atendimento 24 horas, que isso funcionando acaba ajudando essas regiões e desafoga o centro da cidade, desafoga o HMU, o Hospital Municipal de Urgência, porque hoje, infelizmente, eu tive numa madrugada aí, aproximadamente há um mês atrás, por volta das 2 horas da manhã, com uma denúncia que estava fechado o HMU, e fui constatar, realmente não tinha médicos clínicos, e só estava atendendo urgências e emergências. E com isso, fechado ali, sobrecarrega a Policlínica Paravente. Então, se inaugurar as duas UPAs, a UPA Paulista e a UPA Cumbica, vai ser muito importante para a nossa população, porque realmente acaba desafogando o HMU, que frequentemente, final de semana, está sempre lotado, e para piorar, quando não está lotado é porque não tem médico. Você passa na HMU, se aquilo não está lotado no final de semana, porque infelizmente faltam médicos ali nos finais de semana, os plantonistas. Então o que acontece? Eu tenho cobrado o secretário Derman para que o mais rápido possível possa inaugurar essas duas importantes unidades de saúde para a nossa cidade. Nas duas regiões, são extremos da cidade, o que vai acabar facilitando muito para a nossa população não precisar se deslocar aqui para o centro da cidade. Então, continuarei na luta em prol dessas cobranças de não ter sistema, de não ter internet nas unidades de saúde, e também estarei cobrando, continuarei cobrando, porque eu venho constantemente cobrando a inauguração dessas duas importantes UPAs da nossa cidade. Já adiante eu falarei um outro assunto, já está estourando meu tempo, não gostaria de estourar meu tempo. Muito obrigado, uma boa sessão a todos. Com a palavra, a vereadora Edmilson Souza. Boa tarde, vereadores, vereadoras, público aqui presente, aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Não gostaria de deixar hoje aqui passar em branco e registrar nas atas dessa casa o ocorrido ontem. Para mim, o dia 31 de agosto de 2016 vai entrar para a história como um dia triste para a democracia brasileira. Um dia triste para a democracia, onde uma decisão do Senado, baseado numa acusação de um suposto crime da presidente da República, eleita com mais de 50 milhões de votos obtidos nas eleições de 2014, foi afastada de forma definitiva, dando lugar ao ilegítimo vice-presidente da República, Michel Temer. Quero deixar registrado aqui que esta opinião que eu emito aqui é uma opinião compartilhada não apenas por aqueles que ideologicamente militam ou atuam nos setores populares da esquerda brasileira, nos setores mais combativos das causas daqueles que mais precisam, nos movimentos sociais, no movimento sindical. É uma opinião emitida por diversas pessoas de um amplo espectro político e ideológico. Hoje,
o ex-ministro Joaquim Barbosa, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, qualificou o impeachment da presidente Dilma como impeachment tabajara. Esse mesmo ministro, Joaquim Barbosa, coloca que a entrevista do recém-possado presidente da República foi mais patética ainda do que o próprio fato. Para aqueles mais conservadores, na época que o ministro Joaquim Barbosa presidia a Suprema Corte brasileira, se colocavam como Joaquim Barbosa acima de qualquer suspeita. Os mesmos que hoje estão comemorando esse golpe parlamentar que se efetivou no dia de ontem, são os mesmos que estão xingando e criticando o ministro Joaquim Barbosa, que de longe é uma pessoa ligada a interesses partidários, distante, ministro Joaquim Barbosa, de ligações com a presidente Dilma, ou de qualquer pessoa próxima, ou mesmo do PT. Todos conhecem a trajetória e a história do ministro Joaquim Barbosa, que eu discordei muito, mas eu queria iniciar minha fala dizendo que opiniões como a deles, a retirada de embaixadores no Brasil de diversos países que já anunciaram cortar relações diplomáticas com o Brasil e uma repercussão maior no exterior do golpe aqui aplicado e pouco repercutido na imprensa, sobretudo na imprensa de massa brasileira, é preocupante. Dizer para todos aqueles que nos assistem que a história dirá, os dias se passarão e a história dirá, e tenho absoluta certeza que esse pronunciamento que eu estou deixando registrado aqui na data de hoje, um dia após a sessão do Senado efetivar o afastamento definitivo da presidente Dilma, dizer que nós vamos poder ter tranquilidade para poder analisar. Como disse a própria presidente na sua defesa, o que vão sofrer as consequências serão também os próximos presidentes, também os governadores e também os futuros prefeitos eleitos. Porque se a regra que foi utilizada para crime da presidente Dilma e para o seu afastamento for aplicada nas cidades brasileiras e nos governos do Estado, nós vamos ter uma enxurrada de ações pedindo a saída desses governantes, desses chefes do Poder Executivo, seja municipal, seja nos estados brasileiros. Dizer mais, para concluir, nós temos, a democracia brasileira caminha bem, caminha para se consolidar, mas essa marca que está deixando a partir do dia de ontem é muito preocupante. Forças reacionárias dentro do Congresso Nacional, um Senado Federal presidido por alguém que também é investigado, a Câmara dos Deputados até bem pouco tempo presidido e instruído todo esse processo por alguém denunciado e investigado como o ex-deputado Eduardo Cunha, como o presidente Renan Calheiro. Qual moral tem estes homens para julgar uma mulher da estratura de Dilma? Dilma passou por 2 processos de exceção, durante a ditadura militar e agora esse processo em plena democracia. Espero que o povo brasileiro tenha discernimento para entender esse momento, que quem mais vai sofrer e quem vai ser penalizado são aqueles mais pobres, com a retirada de direitos, como a questão da reforma da Previdência, que já foi encaminhada, como a redução dos programas sociais, que está sendo colocada em prática por este governo interino e agora efetivado. Como disse... Para concluir, vereador. Para concluir, senhor presidente, como já disse anteriormente, nós temos aqui que tirar uma experiência desse momento e continuarmos atentos para que a democracia não sofra mais. Muito obrigado. Como não há mais oradores inscritos, dou por encerrada essa parte da sessão e passamos à tribuna livre, onde temos um orador inscrito. Com a palavra, o senhor Luiz Carlos Teodoro, por 10 minutos.
Você. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente desta casa, o senhor vereador Jesus, em nome de quem cumprimento a todos os vereadores, todos os amigos, companheiros. Quero cumprimentar em especial vários representantes das entidades representativas da cidade de Guarulhos. E aqui eu faço questão de ressaltar a presença da Associação dos Engenheiros de Guarulhos, representado pelo engenheiro Eduardo Martins, pelo gerente regional Marcelo Paranzini, pelo superintendente de ação comercial Maurici Dias Gomes, presidente em exercício Wilson Caldas, presidente licenciado da ação comercial Wilson Panek, o presidente do Sincomércio Reginaldo Sena, o ex-presidente de ação comercial Décio Pompeu, a quem a todos agradeço a presença e o prestígio, que vieram apoiar a defesa aqui do projeto de lei 5.291/15, que trata da Lei Geral do Micro e Pequeno Empreendedor. Prezado presidente, vereadores, essa é uma lei que já está aqui nessa casa desde dezembro de 2015, e é uma lei que eu entendo ser muito importante. Importante não apenas para aqueles que serão beneficiados, mas principalmente pelo resultado que trará para a cidade, empregando, gerando oportunidades e porque as pessoas que nesse momento hoje estão enfrentando dificuldades para se colocarem no mercado de trabalho, estão se lançando como microempreendedores. Então, acho que é o dever dessa municipalidade e desta Câmara avalizar esta lei que tem como propósito ajudar o microempreendedor. Então, para esclarecer, o microempreendedor é aquele que fatura até R$60 mil. O microempreendedor, o micro pequena empresa, é aquele que fatura até 360 mil ano. E o EPP, que é a empresa de pequeno porte, é aquela empresa que fatura até 3 milhões e 600 anos. Para os senhores terem uma ideia da importância da micro e pequena empresa na nossa cidade, no nosso país, hoje 99% das empresas são micro e pequenas empresas. Elas representam 52% do saldo de empregos formais, 40% da massa salarial, 25% do PIB, 70% das novas vagas geradas no país e 1% das exportações. Por que nós devemos aprovar essa lei? Porque primeiro ela vai se adequar à lei federal maior, que já tem uma série de previsões não previstas no momento na lei geral municipal. E nós vamos ajudar a fomentar, a estimular o empreendedorismo. Vamos garantir a inserção do cidadão no mercado formal de trabalho. Vamos dar a proteção social que hoje aqueles que não estão regularizados carecem. Vamos estimular a geração de emprego e renda, propiciar a formalização e regularidade da atividade econômica. Essa proposta foi discutida e debatida na nossa secretaria através do Comitê Gestor Municipal, que é formado pelo SEBRAE, SESCOM, Ação Comercial, CIESP, o Sincomércio, a Associação dos Empresários de Cumbica e vários membros de outras secretarias do governo municipal. As principais alterações que não distingue mais a aplicação de benefícios e prerrogativas, com exceção do MEI em relação à ME e à EPP. A ampliação de locais em que possam ser concedidas licenças de funcionamento. Capacitação através de cursos e treinamentos para que desenvolvam suas atividades. Fiscalização prioritariamente orientadora, mediante dupla visita, quando a atividade assim permitir. A redução a zero de todos os custos relativos à abertura, inscrição, registro e funcionamento para o microempreendedor. Redução de taxas cobradas à microempresa e empresa de pequeno porte.
garantia universal da participação dos microempreendedores, microempresas e EPP nas licitações públicas, nos limites e critérios estabelecidos, e possibilidade de instalação em área ou edificação desprovida de regularização fundiária. Dispensa do projeto técnico junto ao Corpo de Bombeiro para empreendimentos até 100 metros quadrados. Universalização do ProRede na rede municipal, que é o acesso do microempreendedor como fornecedor do serviço público, critérios de redução de multas aplicadas, e o MEI também estará desobrigado a apresentar os anexos 7, 8 e 10, que prevêem estabilidade física, elétrica e estacionamento, desde que ele apresente uma declaração de responsabilidade, documento esse disponibilizado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós gostaríamos de contar com o apoio, o empenho desse Legislativo na colocação na pauta, né, dessa Câmara e aprovação desse projeto de lei. No mais, senhores, eu acho que é muito importante a gente aprovar essa lei, porque ela vai estimular a regularização e a abertura de novas empresas, ajudando o micro e pequeno empreendedor a não apenas se estabelecer, mas principalmente para prosperar no seu negócio. Senhor presidente e demais vereadores, meu muito obrigado. Estou aberto a perguntas, se houver. Obrigado, Luiz Teodoro. Para nós é um prazer recebê-lo também aqui nessa Casa de Leis. E já vamos verificar onde está esse projeto, está nas comissões, para que possamos realmente dar um andamento, ok? Muito obrigado, presidente. Até logo, boa tarde. Como não há mais nenhum orador inscrito, dou por encerrada essa parte da sessão. Passamos ao grande expediente. Item primeiro, o senhor secretário para a leitura. Tem posse de vereador hoje não, presidente? Tem posse. Um minuto. Ok. Informa aos senhores edis que o vereador João Darcio solicitou 15 dias de licença para tratar de assuntos particulares, de 1 a 15 de setembro, sendo devidamente deferida para a presidência. O atual primeiro suplente do PTN, o senhor Joseval Martins de Queiroz, compareceu a essa agilidade no dia de hoje, entregou a documentação necessária e foi empossado no cargo de vereador, licenciando-se em seguida pelo mesmo motivo e período. O atual segundo suplente do PTN, o senhor Hamilton Rodrigues do Prado, compareceu a essa agilidade no dia de hoje e entregou a documentação necessária. Convido o senhor Hamilton a prestar compromisso regimental e assinar o termo de posse. Cumprimento ao presidente, cumprimento a todos os vereadores e todos presentes nesta casa. Prometo cumprir e fazer cumprir as leis e exercer meu mandato, dentro dos princípios da ética e da moralidade, na defesa da liberdade, da justiça social, da igualdade de direitos, dos demais valores fundamentais do homem e da promoção do bem geral do município e do povo. Declaro empossado no cargo de vereador o senhor Hamilton Rodrigues do Prado. Senhor Hamilton, seja bem-vindo a esta Casa de Leis. Encontra-se sobre a mesa as atas das seguintes sessões. 15ª sessão extraordinária, 16 de junho de 2016. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis para nessa comissão, os contrários manifestem. Aprovada.
16ª sessão extraordinária, 16 de junho de 2016, está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, descontrários manifestem. Aprovada. 17ª sessão extraordinária, de 21 de junho de 2016, está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, descontrários manifestem. Aprovada. 18ª sessão extraordinária, de 30 de junho de 2016, está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, descontrários manifestem. Aprovada. 19ª sessão extraordinária, de 30 de junho de 2016, está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, descontrários manifestem. Aprovado. 20ª sessão extraordinária, de 30 de junho de 2016, está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, descontrários manifestem. Aprovada. 21ª sessão extraordinária, de 1º de julho de 2016, está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, descontrários manifestem. Aprovada. 22ª sessão extraordinária, de 1º de julho de 2016, está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, descontrários manifestem. Aprovada. 23ª sessão extraordinária, de 1º de julho de 2016, está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, descontrários manifestem. Aprovada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Rômulo Ornelas. Pela liderança do Partido dos Trabalhadores. Pela liderança do partido, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, não poderia deixar de subir à tribuna hoje e repercutir, claro, da opinião minha, da bancada, no qual represento, sobre o episódio que findou-se ontem, que foi o golpe parlamentar concretizado no país, né? Vale nós fazermos um breve histórico da política nacional, você pegar desde o período da era Vargas, por exemplo, quando Getúlio Vargas, quando ia sofrer o golpe, e foi, claro, pressionado, que levou ao suicídio em 54, e aí a direita também, contra os avanços sociais, em 64, derruba o Jango e implanta-se o golpe, a ditadura militar em 64, com apoio, claro, já aprovado, com apoio dos Estados Unidos, que naquele período, na era do João Goulart, em 64, o Brasil caminhava para uns avanços sociais importantes, para alguns avanços de interesse da classe trabalhadora, e aí findou-se com a ditadura militar em 64. Passamos o período da ditadura militar, veio-se a abertura política, né, em 79, a anistia e a abertura política, no qual que em 89, a primeira eleição que elegeu o então presidente Collor e posteriormente, sucessivas vezes, o Lula participando da eleição e eleito em 2002. Né? A direita golpista que não aceita na história, nunca aceitou na história os trabalhadores ter direito, os trabalhadores ter acesso às coisas básicas, nunca aceitou. E várias vezes tentou derrubar o presidente Lula, não conseguiu. E pós-eleição de 2014, que a eleição foi uma eleição dividida, claramente dividida, com a margem pequena para a presidente Dilma, passou aí, então, o início da pressão e a greve de investimento da elite, não só do Brasil, como os investidores internacionais para que derrubasse a presidente Dilma. Nós sabíamos do resultado de ontem, porque já estava tudo combinado. Era um resultado combinado entre a grande mídia, os partidos conservadores corruptos, historicamente corruptos nesse país, setores da mídia, setores importantes da grande mídia, maçonaria, setores do capital financeiro em geral. Terminou ontem com o impeachment da presidente Dilma, comprovadamente honesta, e foi derrubada sem nenhuma prova contra a então ex-presidente Dilma. Então, foi um golpe parlamentar, comprovadamente sem nenhuma prova, e aí deu
deu no que deu. Então, o que eu queria mais repercutir aqui? São de maneira neutra, a gente observa de maneira neutra, a imprensa internacional tem divulgado constantemente e condenado o golpe aqui no nosso país. A imprensa internacional como todas. Hoje, ontem, por acaso, no New York Times, estava mostrando e condenamos o New York Times, que é um grande jornal de direita, né, conservador, que acaba repercutindo no mundo todo, condenando e falando que estava derrubando uma presidente honesta, um bando de corruptos derrubando uma presidente honesta. Então, é essa repercussão que eu deixo aqui a minha fala para a história, para dizer que essas pessoas que hoje derrubaram a presidente Dilma, amanhã a história os condenará. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora. Presidente, eu queria fazer um apelo à vossa presidência para que a gente possa suspender a sessão por alguns minutos, porque há várias entidades aí que querem conversar com a gente. Eu gostaria que fosse suspenso para a gente receber as entidades empresariais, comerciais que aqui estão, decorrente desse projeto que, na minha opinião, também é de muita importância, principalmente eu que trabalho com a população mais carente, que vive de abrir seus pequenos empreendimentos. Eu acho que faz necessário a gente suspender e ouvir um pouco o apelo dessas entidades que aqui estão presentes, senhor presidente. Defiro, vereadora. Suspendo os trabalhos por 20 minutos. Bom, muito bem, você continua acompanhando então a 49ª sessão ordinária deste ano, lembrando a você que já foi o pequeno expediente, né, que é aquele período em que os vereadores sobem aqui à tribuna para fazer uma consideração inicial, falar de algum problema da cidade, enfim, o tema que eles quiserem abordar. E na Tribuna Livre falou aqui o morador Luiz Carlos Teodoro, que fez até uma explanação aqui sobre a lei empresarial, e aí apareceram aqui na galeria vários representantes de associações comerciais, de entidades empresariais, enfim. E aí agora uma vereadora aqui pediu para que a sessão fosse suspensa, para que eles pudessem receber, inclusive, esses representantes. O presidente suspendeu a sessão então por 20 minutos e eles estão reunidos neste momento na sala de reuniões. Lembrando a você que logo após o grande expediente que ainda tem 87 itens que aguardam votação, sendo 81 projetos de lei, logo após o grande expediente, começa então a ordem do dia, que tem aí 43 itens aptos a serem votados, sendo 29 projetos de lei. E é bom lembrar, não custa, que logo depois da sessão ordinária está prevista ainda a realização de uma sessão extraordinária para votar um projeto aqui da Casa, da Mesa da Câmara, aquele que prevê aí o percentual de 5% dos cargos comissionados sejam ocupados por servidores aqui efetivos da Casa, cargos esses que englobam diretores, chefes e também assessores. Tendo novas informações, a gente volta aqui para falar com você. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Reabertos os trabalhos. Visualmente, como não acordo, dou por encerrado a presente sessão.